Fala pessoal, tudo bem? Olha só, mais uma videoaula começando. A ideia dessa videoaula surgiu principalmente por causa de uma coisa que aconteceu na minha última turma aí do curso de Marketing Digital para Empreendedores. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho de fundo. Hoje eu tenho uma espectadora especial, minha filha Irene, mais velha, está aqui atrás da câmera, meio num chorinho. Daqui a pouco ela aparece e faz uma participação aqui. Mas enfim, essa videoaula surgiu a ideia, a necessidade mais latente de gravar essa videoaula, porque na minha última turma de Marketing Digital para Empreendedores, quando a gente chegou na parte de estratégia de conteúdo, o pessoal ficou muito assustado com a quantidade de conteúdo que é necessário se produzir para um plano de marketing digital bem completo. Realmente é bastante coisa, mas tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode fazer para aliviar um pouco essa quantidade e aliviar um pouco o investimento de tempo necessário para a produção desses conteúdos. Eu sou João Gabriel, consultor de marketing digital, e hoje eu vou mostrar para vocês como reutilizar um mesmo conteúdo em diferentes plataformas e em diferentes formatos. Todos esses conteúdos, eles precisam partir de um conteúdo base. Ele precisa ser um conteúdo muito denso, muito robusto, onde você vai ter todas as informações que você tem sobre esse determinado assunto num único conteúdo. No meu formato, no que funciona para mim, esse conteúdo base, ele é sempre um artigo que vai para o meu blog. Ele tem todas as informações que eu tenho para passar sobre um determinado assunto. A título de simulação, para a gente ter uma base aqui para exemplificar para vocês, eu coloquei aqui o artigo 5 dicas para X coisa, tá? Então, nesse artigo eu vou fazer uma introdução sobre o que é essa coisa, essa X coisa, qual que é o cenário atual dela, para que ela serve, como é que ela funciona, e depois eu vou listar quais são as 5 dicas que eu tenho para dar para você melhorar essa X coisa, para você implementar um processo, seja lá o que for, do assunto que você está falando, que eu chamei aqui de X coisa. Eu vou, depois dessa introdução, colocar essas 5 dicas que eu tenho, essas 5 técnicas que eu tenho para passar, e depois ainda vou ter um parágrafo ou 2 ali de conclusão do tema, qual que é a transformação causada por essas 5 dicas nessa X coisa, beleza? Então, partindo do princípio que eu tenho um conteúdo base, que é um artigo do meu blog mais robusto, a gente vai reutilizar e readaptar esse mesmo conteúdo para várias plataformas e formatos diferentes. Isso vai fazer com que você otimize bastante o seu tempo e com que você tenha uma quantidade maior de conteúdo para veicular durante mais tempo nas suas plataformas, nas suas redes sociais, tá? Então, a partir do momento que eu tenho esse artigo 5 dicas para X coisa feito, eu posso transformar esse conteúdo base, que é um artigo do blog, num roteiro para um vídeo do YouTube. E aí eu posso gravar, como eu estou gravando essa videoaula, um vídeo para o YouTube, como fazer X coisa em 5 passos. Que é a mesma informação que eu tenho aqui sobre X coisa, e essas 5 dicas também são as mesmas, só que eu vou reformatá-las, adaptá-las para um vídeo do YouTube. Então o meu artigo de blog, ele vai virar um roteiro para o meu vídeo do YouTube. O meu vídeo do YouTube vai chamar, por exemplo, como fazer X coisa em 5 passos. Então eu já tenho um mesmo conteúdo reformatado e adaptado para uma outra plataforma e para um outro formato. Eu preciso respeitar o formato da plataforma. O formato do YouTube é vídeo, tá? Então, o meu artigo, conteúdo base, virou um roteiro para o meu vídeo do YouTube. Ele também pode virar um infográfico, tá? Que eu vou postar, por exemplo, no LinkedIn, como 5 técnicas de X coisa que mudam a sua vida. E aí eu vou transformar isso num infográfico, mostrando para as pessoas que a partir do momento que eu aplico essas 5 dicas, essas 5 técnicas, o desempenho da vida dela, ou o desempenho do processo, do trabalho, seja lá de onde essas 5 dicas estão sendo aplicadas, como é que eles mudam. Então, o meu conteúdo base, o meu artigo de blog, virou aqui um infográfico. 5 técnicas de X coisa que mudam a sua vida. Você vai ver, você vai percebendo que para cada plataforma e para cada formato, eu dou uma adaptada no título e no conteúdo para que aquele conteúdo fique na pegada daquela plataforma e tenha um potencial de alcance, de chamar atenção, de atrair clique maior, de acordo com o perfil de cada plataforma e de acordo com o público e como o público se comporta em cada uma dessas plataformas. Tá? Além disso, eu posso pegar esse mesmo conteúdo base do meu artigo e transformar num roteiro para gravar um podcast. E aqui eu posso chamar, por exemplo, esse podcast Conversa com um especialista sobre X coisa. E aí eu chamo uma pessoa especialista nesse assunto que eu estou dando essas 5 dicas e vou usar essas minhas 5 dicas para criar perguntas, Esse podcast seria como se fosse uma entrevista com um especialista. Então eu vou primeiro pedir para esse especialista me
fazer uma introdução sobre o assunto, da mesma forma que eu fiz no meu artigo, falar um pouco sobre o cenário atual desse tema que a gente está tratando, e aí eu tenho essas 5 dicas para usar como 5 perguntas. Aqui você vai conseguir ter um podcast aí de cerca de 30 minutos, tá? Então você já reformatou novamente um mesmo conteúdo para outra plataforma e para outro formato, com potencial para atingir um outro público que pode ter interesse no seu negócio. Mais uma vez, transformei isso aqui numa live, aí é bem parecido até com o podcast. Transformei o meu artigo do blog num roteiro, num passo a passo, nos tópicos, para eu gravar uma live. E aqui eu chamo um convidado especial para falar sobre os 5 aspectos de X coisa. Então eu vou chamar uma outra pessoa, eventualmente pode ser até a mesma pessoa do podcast, tá? Mas eu vou chamar uma outra pessoa para fazer uma live em conjunto comigo no Instagram. E aí, nessa live, eu vou levantar essas 5 dicas que eu tenho, que eu escrevi no meu artigo sobre esse tema que a gente está falando, e vou perguntar para essa pessoa, pedir para essa pessoa dar a visão dela sobre essas 5 dicas, se elas são boas, se elas não são, como é que elas impactam de fato no processo, na vida, no tema que a gente está tratando. Então aqui eu já tenho um outro formato, lembrando que a live ela pode ser gravada e você pode editar para distribuir esse vídeo depois num outro formato. Por exemplo, essa live você gravou e você pode subir ela no YouTube também, para você ter um arquivo de lives gravado no YouTube, uma playlist de lives gravada no YouTube. E aí, além disso, a gente vai para as redes sociais que tem formatos, todos esses formatos que eu passei para vocês, YouTube, infográfico, podcast, live, eles são formatos de conteúdo rico, que a gente chama, tá? Ele é um conteúdo que exige do usuário um tempo maior para se envolver, para engajar e para consumir aquele conteúdo. Normalmente, esses conteúdos que estão listados aqui, eles são mais indicados para o seu usuário que está num momento da jornada de compra um pouco mais avançado, num momento de interesse, num momento de consideração principalmente, e eventualmente até num momento de compra, tá? Mas para a gente aumentar o alcance disso tudo, desse conteúdo base que a gente tem, a gente vai usar redes sociais como Instagram, YouTube e Twitter. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai, mais uma vez, destrinchar o nosso artigo do blog, que é o nosso conteúdo base, em diversos posts, tá? Então eu separei aqui, simulei aqui 5 posts, dica 1, dica 2, dica 3, dica 4 e dica 5. Mas eu não vou sair só postando essas dicas aleatoriamente. Então eu vou avisar para os meus usuários, vou fazer um post avisando para os meus usuários que eu vou fazer uma série de posts com 5 dicas sobre determinado assunto. Depois eu vou fazer um outro post com uma introdução sobre esse assunto, que eu vou mais uma vez aproveitar a introdução aqui do artigo do meu blog. E aí sim eu tenho mais 5 posts já prontos. Cada um desses posts são as 5 dicas que eu escrevi aqui nesse artigo, tá? Então veja, mais uma vez, esse artigo do blog, ele vai me gerar aqui mais ou menos uns 10 posts de rede social. Eu tenho um post de chamada, um post de introdução, 5 dicas, a gente já está em 7 posts. Eu posso ter depois um post de conclusão, eu posso pegar minha live e fazer pequenos recortes na minha live e postar também no meu feed, como pílulas de conteúdo. Aqui são conteúdos pequenos, tá? Então, eu tô falando como se fosse o Instagram, mas você pode usar isso no Facebook, você pode usar isso no Twitter também. Então, veja só. Um conteúdo base, que é onde você investiu mais tempo de fato para produzir, que é no meu caso aqui, né, é o artigo do blog, ele é o nosso conteúdo base, e a partir dele, com muito menos esforço, eu consegui criar um roteiro para o YouTube, um infográfico, um podcast, uma live que pode ser reaproveitada tanto nos posts como no meu YouTube, e uma série de posts para minha rede social, sempre considerando, tá, eu anotei aqui, ó, considerar formatos de cada rede. Para cada rede, esses posts têm um formato diferente, porque cada uma das plataformas tem um formato diferente. A gente pode postar isso aqui também no LinkedIn. Esse mesmo artigo do blog também pode subir no LinkedIn como um artigo. Então veja, um único conteúdo onde a gente investiu mais tempo para produzir, a gente reaproveitou e reutilizou esse mesmo conteúdo em várias redes, em várias plataformas, atingindo, isso é muito importante, atingindo diferentes momentos da jornada de compra do nosso usuário, tá? Aqui eu tenho um potencial muito maior de alcance e atingir usuários que vão ter um primeiro contato comigo falando sobre esse tema. Aqui eu vou atingir usuários que estão numa etapa mais avançada da jornada de compra, como uma etapa de consideração, ou mesmo num funil de vendas. Isso aqui é um excelente conteúdo de meio de funil, tá? Topo de funil, meio de funil e fundo de funil também. Então, a gente consegue otimizar o nosso tempo, otimizar a nossa produção, reutilizando um mesmo conteúdo em diferentes plataformas e formatos. Beleza, é isso aí, gente. Vou encerrar por aqui, até porque a criança já está ficando impaciente. Fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo, me acionem no direct, aproveitem a caixinha de perguntas e respostas que eu abro lá toda semana no Instagram, na nossa dinâmica de consultoria gratuita. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado.